Amém, queridos irmãos? Chegamos à quinta-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O título da quinta-feira: Cristo edifica a igreja e enche todas as coisas. E o versículo, Efésios 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, Senhor, por hoje nós podemos desfrutar de Tua misericórdia que se renova todos os dias. Temos o Teu sangue que nos limpa de toda injustiça. Temos o Senhor como a nossa justiça. E temos a Tua palavra cheia de espírito, cheia de vida, que flui para nós como um rio da vida, como um rio de graça, cada vez mais nos enchendo de Ti, nos transformando. E é esse o nosso coração, Senhor, esse é o nosso desejo, ser transformados à Tua imagem, deixar todas as coisas do velho homem, lançar fora o velho fermento, encher-nos com a Tua vida, encher-nos de Ti, Senhor. E hoje nós também Te louvamos, Te agradecemos, Senhor, pois temos visto todo o Teu cuidado para com cada um de nós. Temos visto o Teu cuidado amoroso, Tua direção através da palavra, nos iluminando e mostrando a realidade de todas as coisas. A Tua palavra é a realidade e a verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, pelo que tem feito e também por tudo que ainda fará. E nós cremos que até o fim o Senhor está trabalhando em cada um de nós, visando nos levar para o reino. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quinta-feira: Cristo edifica a igreja e enche todas as coisas. Em Efésios 4, a partir do versículo 7, nós lemos o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aí os próximos versículos, os versículos 8, 9 e 10, eles são como que um parênteses que Paulo está fazendo para mostrar um ponto importante. E é como se a continuação direta do versículo 7 fosse o versículo 11. Então ele diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E Ele mesmo, quem é Ele mesmo? É Cristo. E é o jeito que começa o versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, se você considerar esses três versículos, versículo 8, 9 e 10, entre aspas, esse parênteses, veja o que Paulo está dizendo. Por quê? Ele está falando, no versículo 7, ele começa falando da graça. Então ele diz assim: por isso, versículo 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui a melhor tradução é concedeu homens dons. Então quer dizer, Cristo subiu às alturas quando ele ascendeu. E quando ele levou cativo o cativeiro? Quando ele desceu, quando ele morreu, ele nos libertou do império das trevas. E nós que éramos cativos de Satanás, na sua cruz, ele teve vitória sobre todas as coisas. E ele nos comprou de volta para Deus com o seu sangue. Então, nós saímos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos liberdade, onde nós temos graça, onde nós temos justiça, paz. Então, quando ele subiu às alturas, irmãos, ele não foi, entre aspas, sozinho. Mas se você ler o contexto de Efésios, principalmente o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai perceber que junto com ele, na verdade nele, em Cristo, nós também subimos, nós fomos também elevados. Isso porque Efésios capítulo 2, versículo... Você conhece o início do capítulo 2 de Efésios, não é? Ele fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora,
segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso é o que acontecia quando nós estávamos cativos, antes da morte de Cristo. Na verdade, antes de nós crermos e recebermos para dentro de nós o resultado, a eficácia da morte de Cristo. Versículo 3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, essa é a situação de cativeiro em que nós estávamos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Quer dizer, quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Todo aquele que está em Cristo experimentou a morte de Cristo na cruz, a ressurreição de Cristo e, como nós vamos ver, a ascensão de Cristo. Então aqui ele fala, não é? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Você está percebendo? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a posição de Cristo, porque nós estamos em Cristo, ela também é nossa. Então aqui, voltando para Efésios 4, quando fala, ele subiu às alturas, levando o cativo o cativeiro. Irmãos, aqui todos nós também estávamos subindo, pois todos nós estávamos em Cristo, estamos em Cristo, não é? Então, nós também estamos assentados à destra de Deus em Cristo. E aí, veja, o versículo 10 ele ainda diz: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Isso está falando sobre a sua morte. E por fim, o versículo 10, ele mostra o propósito, tanto da descida de Cristo, quer dizer, da sua morte, quanto da sua ressurreição e ascensão. Veja, isso é bom você sempre se lembrar. Nesse processo, nós estamos incluídos, porque nós estamos em Cristo. Como eu li ali em Efésios 2. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não é nada nosso. Toda a vitória pertence a Cristo. Mas porque nós estamos em Cristo, então essa vitória também é dada para nós. Veja que coisa maravilhosa. E aí o versículo 10 então mostra o sentido de tudo isso. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, falando da ascensão. Para quê? Para encher todas as coisas. É uma palavra que talvez você está lendo, você nem dê importância, né, essa frase, para encher todas as coisas. Mas o sentido da edificação da igreja é esse: é encher de Cristo, é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Então, se você volta no versículo 7, ele lê assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Quer dizer, quando você tem o dom, e Deus te deu o dom, quando você usa o dom, Deus envia a graça. Toda vez que nós servimos, irmãos, nós precisamos aprender a servir ao Senhor usando o que Deus nos deu, o dom, mas dependendo da graça. Quando você usa o seu esforço natural, quando você não entende que é de Deus que partem todas as coisas, e você, como Caim, quer usar do seu esforço natural para mostrar que você tem habilidade, não dá certo, Deus não aceita. O que faz a obra, nós falamos sempre isso, o que faz a obra de Deus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é graça para nós. Então, quando o Senhor dá a sua palavra, Ele está nos dando a graça. É para o quê? Para usar o dom que Ele te deu para orar com as pessoas, para pregar o evangelho, para falar a palavra, para servir na igreja. Tudo se movimenta pela palavra. É quando o Senhor envia também a graça para nós então utilizarmos o dom. Agora, tudo isso é para quê? É para Cristo encher todas as coisas. Só que, veja que coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor percebeu que era necessário que Ele desse também ao seu corpo como um presente, porque aqui a ideia de dom é a ideia de um presente.
Então o Senhor percebeu, como cabeça, ele percebeu que era necessário ele conceder ao seu corpo, à sua igreja, homens dons, ou homens como dons, homens como presentes. Esses homens dons, eles servem para auxiliar o corpo de Cristo, os santos, a desempenharem o seu serviço. E quem são esses? Então, no versículo 11 diz, ele mesmo. Quem é ele mesmo? Cristo, o cabeça. Aí você fala assim, não tem mais apóstolo, não tem mais evangelista, não tem mais profeta. Então, quando você fala uma coisa assim, você simplesmente está destruindo entre aspas, eu vou usar entre aspas, talvez não seja a melhor expressão, mas você está destruindo a estratégia que Cristo planejou para que o seu corpo fosse enchido dele mesmo, para que houvesse a edificação da igreja. Por quê, irmão? Sempre, como o corpo de Cristo, a igreja é orgânica, sempre entram novos irmãos, pessoas que acabaram de se converter. E essas pessoas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser aperfeiçoadas. E lógico, não só elas, na nossa vida toda, nós também precisamos ser ensinados, aperfeiçoados, encorajados. A questão da direção também é muito importante. Então o que o Senhor fez? Ele não deixou as coisas simplesmente flutuando no ar. Ele nos deu a Bíblia, a sua palavra, e ele nos deu também os homens dons. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Para que o corpo, os santos, eles fossem aperfeiçoados para desempenhar o seu ministério. Lá no versículo 7 ele fala da graça e do dom. Aqui ele está falando de aperfeiçoamento para o ministério. Quer dizer, quanto mais você usa o dom e recebe a graça, isso vai se transformando em um ministério. E é o ministério que vai edificar o corpo de Cristo. Que na verdade, o que é a edificação do corpo de Cristo? É Cristo encher cada um de nós, irmãos, até que nós tenhamos a medida, como Paulo fala no versículo 13, o próximo versículo, ele fala, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando se alcança isso? Você não alcança isso sozinho. Não ache que, quando ele fala que até que cheguemos à unidade da fé, não ache que é sozinho, você vai chegar lá. Isso é para o corpo. Entende? E quando o corpo chega? Se você olhar para o seu corpo, você é um varão perfeito, mas quando você olha como um todo, mas se você olhar, por exemplo, para a sua mão, talvez você use muito pouco o seu dedinho, mas se você não tiver o seu dedinho, você não é um varão perfeito. Você olha para o seu pé, também, 5, 10 dedos, se faltar um, você não pode dizer eu sou um varão perfeito, está faltando. Então, por menor que seja a função de um membro, ele é importante para que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura e da plenitude de Cristo. Por isso, esse dedinho, tanto quanto o olho, tanto quanto a boca, tanto quanto o nariz, o braço, a perna, precisa também ser aperfeiçoado para desempenhar o seu serviço. Isso é o que é ser um varão perfeito. Um bebê, ele tem todos os dons. Ele tem a fala, ele tem a visão, ele tem o tato, mas é só dom. Ele não tem domínio sobre isso. Ele não fala as palavras, ele não consegue às vezes enxergar, principalmente quando é muito novinho, não consegue enxergar bem. A mão, ele ainda está descobrindo como é que ele faz com a mão. Uma hora coloca a mão na boca, outra hora coloca a mão nas coisas. Então, quer dizer, quando ele vai crescendo, ele vai tendo um ministério, ele vai tendo domínio sobre o próprio corpo. E isso vem com um crescimento de vida. Veja, irmãos. É por isso que eu disse que essa é a estratégia. Talvez não seja o melhor termo para usar, mas a estratégia que Cristo planejou para a edificação do corpo de Cristo. Então, primeiramente, ele desceu, ele veio em carne, depois ele desceu mais ainda com a sua morte, até as regiões inferiores da terra, mas de lá ele foi ressuscitado pelo Pai, e quando ele foi ressuscitado, irmãos, ele estourou o cativeiro da morte.
Ele arrebentou o cativeiro da morte e livrou-nos, libertou-nos da morte. Nós não precisamos mais temer a morte, como em Hebreus diz. E mais ainda, nós que estávamos cativos pela morte, agora nós fomos levados até o terceiro céu em Cristo e estamos assentados ali na posição e na vitória de Cristo. Agora isso de uma maneira espiritual. Agora de uma maneira prática, nós estamos aqui nessa terra. Então nós precisamos fazer o quê? Trazer a realidade do terceiro céu, do reino de Deus para essa terra. E é aí que, por isso ele diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu para encher todas as coisas. Quando você prega o evangelho, você faz a função de um evangelista, o que você está fazendo? Você está enchendo uma pessoa com Cristo. E quanto mais você se enche de Cristo, mais você consegue, porque é a graça e o dom, entende? A graça flui, a graça entra, o dom sai. Então quanto mais você se enche de Cristo, mais você consegue levar Cristo às pessoas. É o que o Senhor diz, né, em Mateus, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Cristo, se ele está habitando ricamente, quando você fala, a sua palavra tem autoridade, tem realidade, ela choca as pessoas no sentido positivo. Por quê? Porque as pessoas estão vendo que Cristo, o poder de Deus, está saindo de você, elas estão vendo realidade. Nesse ponto, irmãos, até para explicar melhor, eu vou ler aqui na página 46, o último parágrafo, que é assim, um parágrafo muito rico sobre nós sermos enchidos de Cristo. Veja só. Visando a edificação da igreja, Cristo nos ressuscitou juntamente com ele, libertou-nos do cativeiro, levou-nos para o alto, fez-nos assentar nos lugares celestiais e concedeu dons aos homens. Vemos ainda, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tais homens estão libertos para ser preenchidos de Cristo e assim ser constituídos como dons para edificar a igreja. Nesse sentido, encher todas as coisas e edificar a igreja são sinônimos. Enquanto Cristo está enchendo todas as coisas, nós estamos sendo edificados para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo ocorrerá quando o corpo de Cristo for totalmente preenchido, tornando-se sua plenitude. Portanto, nosso trabalho é permitir que Cristo nos encha com sua palavra por meio da imersão, inculcando-a em nosso coração. Agora, veja, né, eu falei de crescimento. E esse trecho ele fala de crescimento também. Ele fala de Cristo encher todas as coisas, que é igual a igreja ser edificada, que é igual crescer até se tornar um varão perfeito, certo? Mas o versículo 14, ele tem uma advertência para nós. Porque você acha que todos estão satisfeitos com a edificação da igreja? Você acha que está todo mundo feliz vendo as pessoas, os irmãos crescendo, exercitando o seu dom, transformando em ministério? Não. Então, versículo 14, Paulo traz uma advertência. Ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos. Como é um menino? O menino é agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja, irmãos, tem muito homem com artimanha para induzir você ao erro. Tem muita astúcia, isso vem de Satanás. Então não seja como um menino acreditando, sendo levado por qualquer doutrina para lá e para cá. Precisa cada vez mais mergulhar na palavra, inculcar a palavra para saber exatamente a vontade de Deus, o caminho de Deus. Por quê? O caminho de Deus, irmãos, ele deixa outra expressão que talvez não seja adequada, mas para vocês entenderem. O caminho de Deus, ele deixa um rastro, ele deixa pegadas, indícios. Por isso Paulo no versículo 15 ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, se você não vê a verdade, o amor, se você vê outra coisa, ira, ódio, acusação, qualquer coisa
é porque esse não é o caminho correto, não é o caminho de Deus. Então o caminho de Deus, irmãos, ele nos deixa esse indício. Por isso Paulo diz, siga a verdade em amor. E aí nós vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quando nós começamos a ver Colossenses, o que nós vimos? Que hoje o que Deus quer é produzir um tecido de amor. Vimos, lembra, falando da urdidura, da trama, dos fios horizontais, dos fios verticais. Para quê? Para tirar todo o vazio e para que nós fiquemos coalescidos. Esse, irmãos, é o caminho da verdade e o caminho do amor. Por isso eu digo, olhe bem e você vai perceber que o caminho de Deus ele vai deixar indícios, rastros, pegadas, enfim, como você quiser chamar. E aí você vai conseguir, com clareza, crescendo, encabeçado por Cristo, seguir a verdade em amor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.